Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristiano Pedreira, eu sou assessor de juízo de primeiro grau. Na atualidade, estou como assessor na 16ª Vara de Consumo e a gente está produzindo essas videoaulas, né, para que os nossos estagiários possam ter uma visão melhor, né, sobre a possibilidade de eles realizarem as suas emendas, né, as suas decisões. E hoje, especialmente hoje, a gente tem aqui para tratar de um assunto muito interessante, né? Para hoje, eu separei da gente falar um pouquinho sobre as ações revisionais de contratos bancários. Pessoal, essa espécie de ação é uma maioria, uma grande parte das ações que tramitam hoje nos juizados de defesa do consumidor, nos juízos de defesa do consumidor, elas dizem respeito aos contratos bancários. Esse material, a gente tem aqui todo um aspecto mais teórico. O aspecto prático, tá? Vocês podem acessar aí, tá? No YouTube, tem lá na parte de oficinas, tá? Aí eu vou deixar aqui o link aqui em cima para vocês conseguirem acessar. Então, meus amigos, a gente vai tratar aqui, como a gente precisa falar com vocês um pouco, eu vou fazer uma introdução aqui, tá? Essa primeira aula é uma aula introdutória, mas nem por ser introdutória, ela é uma aula que pode deixar de ser assistida. Pelo contrário. A gente tem que pensar cada dia mais, e talvez eu lanço aí esse desafio para cada um dos colegas que estão me assistindo, é pensar o direito enquanto um sistema. O sistema, ele existe ali um conjunto de normas específicas para a solução de diversos casos. E eu sinto que muitas vezes os nossos estagiários, eles têm essa dificuldade de enxergar o direito enquanto sistema. Então, por isso que hoje aqui eu fiz essa aula introdutória para a gente pensar um pouquinho sobre os fundamentos da ação revisional, apresentar uma definição de contratos bancários, a gente também discutir um pouco sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários e fazer uma classificação desses contratos. Por quê, pessoal? A gente vai ver aqui mais tarde que essa classificação é extremamente importante. Quando a gente tiver que utilizar sobre as regras do recurso especial repetitivo número 1.061.530 lá do Rio Grande do Sul, e também quando a gente estiver verificando a taxa média de mercado. Bom, qual é o fundamento das ações revisionais? Qual é o fundamento jurídico, né, pessoal, das ações revisionais? A gente pode dizer que se a gente está inicialmente, a gente poderia dizer que o código, né, enquanto não existia o Código de Defesa do Consumidor, né, a revisão dos contratos ela se pautava na teoria da imprevisão. Com o Código de Defesa do Consumidor, a partir de 1990, né, ele vai ter uma norma específica para tratar sobre o tema. Eu sei que todo mundo aí sabe consultar bem, já sabe bem definir, né, o que é o Código de Defesa do Consumidor, mas cabe aqui a gente dar uma olhadinha, porque esse é um assunto que pode trazer. Como eu disse a vocês, né, o dispositivo está lá no artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Poxa, o que diz esse dispositivo de lei, pessoal? Ó, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Tá? Pessoal, no campo da revisão de direito de contratos bancários, a principal tese diz respeito à desproporcionalidade das prestações. O que é que isso quer dizer? O consumidor toma 50 mil e acredita ser desproporcional pagar por esse valor 100 mil reais. Estou dando um exemplo aqui aleatório. Tá? A gente vai discutir sobre essa proporcionalidade ou não quando a gente avançar um pouquinho aqui mais, quando a gente estiver tratando lá da taxa de juros. Tá? Mas já fica de logo aí com vocês, tá? Esse detalhe. Bom, avançando aqui um pouco, né, já que a gente conseguiu delinear o conteúdo
o fundamento jurídico dessas ações, resta saber o que é que são contratos bancários. Bom, contratos bancários são todos aqueles intermediados por instituições financeiras, que, de acordo com o artigo 17 da Lei 4.595, de 1964, são pessoas físicas ou jurídicas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Olha, meus amigos, calma, calma, porque essa definição daqui, ela define pouco. Peraí, pessoa física pode ser, essa é uma definição que está na lei, mas ela deve ser complementada. Para que haja uma constituição financeira, ela deve ser autorizada, tá certo? Pelo Banco Central do Brasil. Então, não é aí, pessoal, vamos... Eu estou chamando a atenção disso, porque uma vez em um julgado, né, se tratava de uma prática de agiotagem e a pessoa veio nos dizer que ela era uma instituição financeira. Olha, não é bem assim. Para a instituição financeira, é claro que de acordo com o artigo 17, ele vem dizendo, são pessoas físicas ou jurídicas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Mas há necessidade de complementar esse conceito, tá bom, pessoal? Por quê? Por que há necessidade de complementar esse conceito? Porque somente pode atuar enquanto integrante do sistema financeiro nacional aquelas instituições, aquelas pessoas jurídicas que possuem a autorização do Banco Central do Brasil. Tá bem, pessoal? Bom, e no que diz respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, o pessoal poderia ficar aqui dizendo milhares de coisas, fazendo toda a história da tese, mas não é essa que é a nossa função, né? A nossa função aqui é que você tenha um plano, né? Que você tenha um ponto de partida para poder te auxiliar na elaboração dos seus rascunhos de decisão, dos seus rascunhos de sentença. Tá? Então, quando a gente está falando da aplicação do CDC aos contratos bancários, eu vou falar de dois julgados, um do STF e outro do STJ, que são importantíssimos sobre a matéria. O primeiro deles é a conclusão da ADIM número 25 de 91, né, que foi ainda julgado pelo ministro Carlos Veloso, emendado pelo ministro Eros Grau, lá do ano de 2006, que diz o seguinte: as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. E também chama atenção aqui que o STJ já havia anteriormente decidido pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. É essa a conclusão que está lá no verbete sumular número 297, assim redigido. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Poxa, então há hoje qualquer debate sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, professor, aqui, Cristiano, hoje, qualquer discussão pela aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, hoje não existe mais, a gente pode dizer que a matéria se encontra superada. Agora, tem uma questão aqui muito importante, pessoal, que é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários para incremento da atividade econômica. Bom, por que é que surgiu a dúvida? Onde é que estava a dúvida? Onde é que está e onde foi que surgiu a dúvida? Bom, há muitos anos atrás, houve a discussão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor num caso em que um grande agricultor, né, ele adquiriu sementes e no momento em que ele foi plantar, houve um problema. E ele buscou a responsabilização objetiva da empresa responsável pelo fornecimento das sementes. Então, o STJ disse que, naquele caso em particular, caberia a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Bom, a situação foi avançando, a situação foi discutindo, a situação a gente foi evoluindo. Tá? É importante destacar aqui, a época dessa decisão do STJ, a gente não tinha ainda o novo Código Civil, né, de 2002, a gente não tinha isso. A gente só tinha um Código de Defesa do Consumidor, que era uma coisa meio estranha, né, porque ele era um microsistema, ele era aplicável ao âmbito das relações de consumo,
mas instituía princípios de ordem pública, como o princípio da boa-fé objetiva. E a partir daquele princípio, desse dispositivo de lei, esse dispositivo de lei passou a ser aplicado a diversos outros sistemas jurídicos. E não só do direito privado, como também do direito administrativo, do direito constitucional, tá certo? Bom, é toda uma discussão que a gente aqui agora não tem tempo, não tem como travar. Mas o que é importante aqui para a gente dizer aqui? Segundo o STJ, é possível a possibilidade de incidência do CDC nos casos de contratos bancários celebrados para implementação de atividades econômicas, desde que comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional. Tá? Então, vamos pensar aqui o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Tá? Vamos pensar aqui que a gente está decidindo um processo. A gente está aqui fazendo o rascunho de uma decisão para o juiz. Com certeza lá na ré, com certeza lá na contestação, vão ser alegadas duas questões. E ainda mais, se envolver no polo ativo dessa ação uma pessoa jurídica. E a primeira discussão é, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor dos Contratos Bancários? Sim. A teor do entendimento do verbete sumular número 297 do STJ e também de acordo com o resultado da ADI número 25 de 91 do STF. Mas é possível a gente utilizar o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que o autor da ação utilize do valor para o incremento de sua atividade econômica? Segundo o STJ, sim. Mas isso vai depender da comprovação da vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é quando você tem uma relação desproporcional, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele surgiu com essa ideia de igualar consumidores e fornecedores, certo? Ele surge com essa ideia. O que a gente vai querer é justamente a gente buscar aqui equalizar fornecedores e consumidores. Essa ideia, esse princípio de vulnerabilidade, mais uma vez, né, lembrando que quando da edição, o Código de Defesa do Consumidor foi de 90, o novo Código do Civil somente surgiu em 2002. Então, a gente teve um hiato aí onde me parece que esse microsistema do Código de Defesa do Consumidor, ele vai aí atingir diversas outras relações civis, diversas relações jurídicas, em especial por conta da aplicação do princípio da boa-fé objetiva, tá certo? Ele vai ser aplicado. Agora, o que é vulnerabilidade? Como é que você vai dizer? Então, vamos pensar o seguinte, é uma situação muito, muito comum cá entre nós. Um mercadinho que escolhe uma instituição, que realiza um empréstimo em uma instituição financeira e vem, através das disposições do Código de Defesa do Consumidor, buscar a revisão do seu contrato, alegando a desproporcionalidade das prestações. Ora, você tem que verificar no caso concreto se há uma situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional. Ah, mas a gente já sabe, né? Poxa, um mercadinho lá de seu Zé. Não, não é só isso. A gente vai ter que efetivamente comprovar. Olha, ele realmente, a capacidade econômica dele suportar com esse contrato torna impossível a sua execução. Caracteriza uma efetiva relação de vulnerabilidade. Se o contrato for continuar, vai trazer tantos prejuízos à parte que ela simplesmente não vai conseguir honrar. Então, sobre essa perspectiva, isso vai ter que estar muito bem comprovado no autos. Não basta apenas alegar. Tudo bem, pessoal? Tranquilos até aqui? Bom, mas tem outra parte também, meus amigos, que eu reputo assim muito importante, que ela diz respeito à classificação dos contratos na prática.
E a classificação dos contratos na prática, eu adotei 2 critérios. O sistema de pesquisa da taxa de juros perante o Banco Central do Brasil, tá? E a gente vai ver que existem contratos bancários com recursos direcionados e outros contratos bancários com recursos livres, tá? É importante aqui, pessoal, a gente fazer uma pesquisa aqui. Onde é que eu vou, né? A gente ouve sempre falar, né? A gente ouve sempre, poxa, quem chega assim, né, para estudar vai verificar. Ah, existe lá a taxa média de juros. E onde é que eu vi isso? Site do Banco Central do Brasil, tá, pessoal? bcb.gov.br. Eu vou aqui em estatísticas, séries temporais, indicadores de crédito. É legal, né, quando a gente faz as coisas assim, o sistema faz, sai do ar. Que coisa chique, né? Vamos de novo. Indicadores de crédito. Pronto. Quando eu vou nessa aba, meus amigos, indicadores de crédito, tá? E eu vou aqui atrás da taxa média, eu vou observar aqui, ó, taxa média de juros, geralmente eu boto um ano, e eu vou dizer taxa de juros com recursos livres e com recursos direcionados. Esses contratos, meus amigos, com juros direcionados, eles são poucos, né? Crédito rural, financiamento imobiliário, tá? Isso aqui é importante, meus amigos, para quem vai trabalhar com essas revisionais, né? Capital de giro com recursos do BNDES. Não são, assim, a grande maioria dos contratos, não. São poucos. E crédito especial destinado a microempreendedores. A maioria dos contratos bancários, são com recursos livres. E aí, meus amigos, a gente tem uma infinidade de contratos bancários. A gente tem que observar, né, se primeiro se trata de uma pessoa física ou jurídica, e aí a gente vai observar, né, que existem diversas modalidades de crédito. Por exemplo, antecipação de faturas de cartão de crédito, né, para as pessoas jurídicas, descontos de cheque, descontos de duplicatas e recebíveis, né? Vamos só passar aqui rapidinho para as pessoas jurídicas, para as pessoas físicas, né? Então, por que é tão importante que vocês deem uma olhada, conheçam aqui esse site? Sabe por quê, pessoal? Porque cada tipo de contrato, ele tem uma taxa de juros. Então, crédito pessoal não consignado, vinculado à composição de dívidas, é diferente do crédito pessoal não consignado, que é diferente do crédito pessoal consignado para trabalhadores dos setores privados, para o pessoal do setor público, para o pessoal dos aposentados e pensionistas, tá, pessoal? Então, essa é uma classificação que eu reputo, assim, muito importante para quem está querendo aprender, para quem está querendo estudar um pouco aí sobre contratos bancários. Bom, a gente tem outra classificação também, pessoal. Essa classificação ela se dá a partir do recurso especial processado sob o regime repetitivo número 1.061.530. Poxa, por que você faz essa distinção? Porque, meus amigos, cédula de crédito rural, industrial e comercial, cédula de crédito bancário, sistema financeiro de aplicação, assim como empréstimos consignados, pessoal, eles possuem uma legislação própria. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de cédulas de crédito rural, industrial e comercial, por exemplo, a gente vai ver que a taxa de juros máxima admitida é de 1% ao mês, né? Existe a limitação da taxa de juros. Quando a gente está falando de cédula de crédito bancário, pessoal, a gente sempre diz, olha, há a previsão da própria cédula. Então, teoricamente, não se subsume aqui aos enunciados do vestibular número 539 e 541. Quando a gente está falando de sistema financeiro de habitação, a gente está discutindo porque quando a gente tem o SFH e a gente distingue do SFI, um cabe capitalização de juros e o outro não. E na lei também do empréstimo consignado, tá? A gente vai ver que a taxa de juros também é fixa. Então, eu estou falando isso que todos os demais contratos a gente vai observar o que está previsto no julgamento do RESP 1.061.530. Mas nesses aqui, não. Tá certo? E a gente tem que ter um pouco de cuidado para isso aí. Tá?
Pessoal, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado por estarem aqui e assistirem comigo até o final desse vídeo. Bom, a nossa ideia, portanto, é que a gente já possa assistir mais outro vídeo e eu convido vocês para o próximo, que vai ser sobre juros remuneratórios, tá certo? Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima.